E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar de um indicador que eu não vi nenhum canal brasileiro falando sobre ele ainda. E com esse indicador, que é o indicador HOPE, a gente vai conseguir entender quais são as próximas peças a caírem nesse tabuleiro da macroeconomia. A gente vai aprofundar sobre o indicador HOPE na segunda parte do vídeo, eu te convido a assistir até o final, porque é com ele que a gente vai entender quais são as peças que vão cair na sequência. Imagina uma brincadeira de criança de colocar uma pecinha de dominó atrás da outra, sabe? Formando aquela trilha, aonde quando você derruba a primeira peça, a segunda peça como consequência cai, a segunda empurra a terceira e assim consecutivamente. É isso mais ou menos que a gente consegue identificar na economia e é isso que a gente vai aprofundar ainda nesse vídeo. Esse vídeo, pessoal, é extremamente valioso e eu te convido a assistir até o final e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas para que a nossa missão de mostrar para as pessoas, alertar os brasileiros, ela seja concluída. A gente precisa alcançar o máximo de pessoas antes que a merda aconteça. Essa que é a grande jogada. E eu conto com a sua ajuda para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí, se você acreditar que o que eu vou falar a partir de agora faz sentido, tá bom? Então, vamos começar falando de macroeconomia, depois a gente traz esse indicador e a gente amarra tudo isso, e eu tenho certeza que isso vai explodir a sua cabeça. Assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Então vamos lá! Pessoal, vamos começar aqui, trazendo aquele nosso resumão, aqui um indicador, tá? Macroeconômico, que é a produção industrial que veio acima do esperado, certo? Isso é uma coisa boa, porque a economia ela está ainda aquecida. Mas por um lado é uma coisa ruim, porque indica que o principal inimigo hoje, a inflação, ela vai continuar persistente. E aí então, pessoal, esse indicador da indústria vindo forte, ele pode indicar que ainda nós podemos ver a inflação sendo persistente, certo? A indústria, pessoal, como a gente vai falar nesse indicador HOPE, ela é uma das últimas peças a caírem. Então, você vai entender nesse vídeo que a primeira peça desse dominó já caiu. E a segunda peça vai cair também. E a indústria, ela vai ser uma das últimas peças a cair. Então a gente ainda não está vendo a consequência nos balanços, mas provavelmente a gente vai ver muito em breve, tá? Qual que é o grande inimigo hoje, para a gente contextualizar, para a gente fazer a introdução? O grande inimigo hoje é a inflação persistente, é a inflação elevada. O Fed, o Biden, já deixou claro que o objetivo deles é levar essa inflação que está em 8,2% anual para a casa dos 2%. Isso, pessoal, vai exigir ainda muito aperto monetário, muita elevação de juros nas próximas reuniões e, consequentemente, fazer com que o custo do crédito aumente. Isso afeta as empresas que têm que tomar crédito, deixa o crédito mais caro. Isso diminui o poder de compra das pessoas, a dívida da hipoteca das pessoas aumenta. Então gera uma série de consequências que vai justamente induzindo a economia para uma recessão. O que o Fed está fazendo agora, o que os bancos centrais estão fazendo agora, é justamente induzir a economia para um arrefecimento. Depois das loucuras que aconteceram em 2020, aquilo gerou uma distorção, a gente comentou bastante já sobre isso no canal, e a loucura que vem acontecendo desde 2008, na verdade, tudo aquilo gerou uma distorção, criou uma bolha, e agora justamente eles vão induzir a economia para uma recessão, para essa bolha estourar, né? Então essa que é a grande jogada. E agora a gente vai entender aí qual a ordem das peças que vão cair, mas antes eu quero te fazer um convite para você conhecer a Insider, a nossa parceira que permite com que os vídeos gratuitos aí continuem, né, pessoal? O link tá aqui na descrição. Essas camisetas aqui que eu uso, pessoal, são da Insider, tá? Essas camisetas à base de modal, com o tecido tech da Insider, que não desbota, que não amassa. E a Insider, ela pediu pra me mostrar o boné deles pra vocês, pessoal, e fazer um desafio, tá? Esse desafio vai fazer uma lambança aqui no estúdio, mas olha só. Esse boné é muito legal. E ele tem um tecido que é repelente à água. Olha que loucura aqui, seus capitalistas. Então, por exemplo, você vai lá pra praia, né? Molhou, respingou água nele, ele não vai molhar, porque ele repele a água. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, seus capitalistas. Então vocês vão ver aqui, ó. Vamos ver. Ele repelindo a água aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Então a água, pessoal, ela não fica aqui, ó. O tecido ele não molha. Tá vendo, ó? O tecido não molha e ele é um tecido repelente à água. Então ele sempre vai ficar sequinho o teu boné aí. É justamente a Insider trazendo novidade, trazendo qualidade nos produtos, altíssima qualidade em todos os produtos. Pessoal, conheçam que vocês vão aí com certeza se apaixonar, beleza? Produtos de altíssima qualidade, como eu falei, durabilidade, consequentemente economia, né? E claro,
Utilizando o nosso cupom PELISSARDO12, você tem ainda mais economia. Então, além do produto ser durável, ficar mais tempo no seu guarda-roupa, porque ele não vai desbotar, ele não vai estragar, porque ele tem qualidade na produção, ainda você tem aí toda a loja com desconto e ainda você tem o cupom PELISSARDO12 para colocar mais 12% de desconto aí na sua compra, beleza? Link aqui na descrição para você acessar a loja da Insider, que já está aí com desconto. E aí, lá para finalizar a sua compra, você coloca aí no cupom PELISSARDO12 e ganha mais 12% de desconto, beleza? Então, é justamente, né, pessoal, produtos amigos do meio ambiente, com alta qualidade, que com certeza vão proporcionar aí mais durabilidade, e durabilidade é economia. Utilize o cupom PELISSARDO12 e economize ainda mais. Link aqui na descrição. Conheça os produtos da Insider. Eu uso e recomendo. A qualidade é absurda. Eu tenho certeza que você vai gostar também, beleza? Vamos seguindo aqui então, pessoal. Aonde a gente vai falar sobre a primeira peça desse tabuleiro a cair. Então, como a gente falou, é como se fosse uma sequência de pecinhas de dominó. A primeira peça, ela já caiu, que é justamente o mercado imobiliário. Então, antes da gente entrar para o ciclo Hope, você precisa entender que o mercado imobiliário começou a cair, começou a crashar já faz um tempo. A gente nos últimos vídeos aqui do canal vem falando sobre isso. A confiança de construtoras dos Estados Unidos está desabando agora em outubro. A esperança de vendas futuras está atingindo a mínima de uma década. Ou seja, com essa elevação de taxa de juros que está acontecendo e deve persistir, consequentemente as pessoas compram menos. Lá nos Estados Unidos, eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre isso no início desse ano. Eles têm a cultura de, por exemplo, comprar uma casa, financiar essa casa, colocar essa casa para alugar, e aí eles compram uma segunda casa e pagam o financiamento dessa segunda casa com o aluguel dessa primeira casa. Lá, como as taxas de juros são muito baixas na maior parte do tempo, isso é muito possível. Só que quando as taxas de juros, por exemplo, começam a subir, isso começa a ficar mais complicado. Aquela parcela da casa que era $2.000 vai para $3.500. E aí já começa a apertar, né? E assim vai. Então, a grande jogada é que o mercado imobiliário começa a ficar menos atrativo a partir de agora. E a gente já começa a ver o interesse de compras de imóveis caindo. Eu já trouxe em vídeos passados ali o preço das casas caindo, né? Então isso vai gerando toda uma consequência. E essa justamente é a primeira peça dessa sequência de pecinhas de dominó a cair. Então quando a gente entende o ciclo Hope, pessoal, você vai entender que a primeira peça a cair quando o ciclo começa a contrair, é justamente a habitação, é justamente o mercado imobiliário. A primeira peça, então, já está começando a cair, seus capitalistas. E quem tiver a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos que a gente está trazendo aqui, com certeza vai aproveitar esse movimento de décadas, que acontece de década em década, para se beneficiar. Tá? Esse movimento agora corretivo que está por vir é uma grande oportunidade. As crises são oportunidades dos capitalistas. Por isso que investir antifrágil, por isso que buscar o conhecimento das opções, de montar a carteira antifrágil é tão importante, né? Tem os nossos treinamentos aqui embaixo para quem quiser se aprofundar e acelerar o processo de aprendizagem. Então a primeira pecinha de dominó aqui é as casas. E esse tabuleiro aqui, essa pecinha aqui de dominó já começou a cair, como a gente já falou aqui inúmeras vezes no canal, e não só nos Estados Unidos está caindo, mas também na Europa e na Ásia, né? Então em vários mercados a gente já começa a ver o mercado imobiliário aí já arrefecendo, já crashando, né? E a segunda peça vai ser empurrada na sequência, que é justamente as encomendas, as novas ordens. É ali que vai girar o dinheiro das empresas, que vai afetar os balanços das empresas. Então, a gente falou em alguns vídeos passados, inclusive eu comentei numa live, sobre a FedEx. A FedEx que estava com estimativa de queda nas encomendas, perspectiva de queda, de contração nos transportes. Consequentemente, claro, as pessoas consumindo menos, as empresas vendendo menos, né? Então a segunda peça que vai cair agora, que está caindo agora, na minha opinião, é as ordens, tá? O mercado imobiliário já está caindo, já está derretendo, já está crashando. E agora a segunda peça a cair é justamente esse setor aí das encomendas, né? E a FedEx já deu um sinal aí do que está por vir. Provavelmente a gente vai sentir isso de maneira mais clara nos balanços das empresas do último trimestre, que vão sair lá para 2023. É provavelmente lá para 2023 que a gente vai ver com mais clareza isso acontecendo, né? Essa segunda peça caindo. Mas é justamente o que a gente vem falando, pessoal. Uma peça empurra a outra. E a terceira peça, qual é, seus capitalistas? Se as empresas vendem menos, se
pedidos, as encomendas diminuem. O que acontece? Queda nos lucros. Então a terceira peça, a próxima reação é justamente a queda nos lucros. E aí que afeta os balanços, aí que a gente consegue ver mais claramente nos balanços. Essa peça, na minha opinião, ainda não caiu. Ela vai começar a ser empurrada em breve com a queda da segunda peça, tá? E aí, pessoal, com a queda nos balanços, né, com as empresas tendo menos lucro, com os juros subindo e diminuindo a margem, aí sim a gente pode ver mais quedas nas bolsas, as revisões, né, dos lucros caindo, a gente vai ver a revisão dos preços das empresas caindo também. E aí, claro, a última peça é o emprego. E essa última peça que o Fed ele observa de perto, tá? Por isso que o Fed geralmente ele é atrasado. E ele deve empurrar justamente essa recessão para mais do que ele deveria, né? Então essa é a grande jogada, isso é cíclico. E esse movimento de queda é a grande oportunidade de a gente ganhar com a queda, proteger o capital e também, na virada do ciclo, ganhar com a alta, certo? Essa que é a grande jogada, seus capitalistas. E aí você tendo acesso a esse conhecimento, que a gente está trazendo aqui no canal de graça, você consegue aí entender o que está por vir. Entender que as coisas elas vão acontecendo. Não é da noite pro dia, como algumas pessoas acham. Tem muito ejaculador precoce aí, seus capitalistas. Calma, as coisas estão acontecendo. O que a gente vem falando está acontecendo. É uma peça que vai derrubando a outra. O sistema é gigantesco. E as coisas estão acontecendo. Então, compartilhe esse vídeo, seu capitalista, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá? Porque quem tiver acesso a essa informação vai conseguir proteger o seu capital, entendendo o tsunami que está sendo gerado lá fora. Eu não vejo que o problema ele vai partir do Brasil. O Brasil também não tá essas mil maravilhas. Só que o problema não vai ser gerado daqui, na minha opinião. O Brasil ele vai ser afetado, ele vai ser vítima desse tsunami que está vindo lá de fora. Como a gente já falou incansavelmente aqui no canal. Dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. É de lá que está vindo esse problema e que vai afetar momentaneamente aqui no curto prazo o Brasil. E a gente, inclusive, vai falar sobre isso na live que a gente vai fazer nessa quarta-feira. Quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal, tem live de Super Quarta. Toda quarta aqui no canal é Super Quarta. A gente faz uma live às 20 horas aqui. Você está convidado a assistir, onde a gente vai trazer o Fausto Botelho para justamente falar sobre como o Brasil pode ser afetado, como o Brasil já foi afetado em crises passadas. Então, uma live muito importante você assistir, tá? Porque o Brasil com certeza deve ser afetado. E por isso que você precisa compartilhar esses vídeos aí para o máximo de pessoas, para que a gente consiga alertar o máximo de brasileiros, pessoal. A gente está trazendo conteúdo diário, de graça, para alertar o máximo de pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão ignorando, e aí, realmente a minha missão ela não é concluída, né? A gente precisa alertar o máximo de pessoas, pelo menos para que elas tenham ali um gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco, nesse momento, é extremamente importante, beleza? Muito bem. E aí os líderes, né, os líderes do Fundo Monetário Internacional já estão alertando para as fragilidades que nós vamos enfrentar em breve. Então, os líderes veem crise mais longa e exaltam, né, ataque à inflação em reunião do FMI. Então, o cenário sombrio que paira sobre o mundo vai se arrastar por mais tempo, espalhando o risco de recessão nas economias, sobretudo em países da Europa e dos Estados Unidos. Na opinião de líderes que participaram das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional. Apesar de terminarem sem solução, o diagnóstico foi o de que as ameaças inflacionárias são persistentes e têm de ser encaradas de frente, enquanto a proteção aos mais vulneráveis precisa ser reforçada para que as cicatrizes ainda mais profundas do cenário de preços e juros mais altos sejam contidas. Isso que está falando o Fundo Monetário Internacional. No centro da preocupação desses caras está aí a guerra na Ucrânia. Então a preocupação dos líderes globais, é justamente a guerra na Ucrânia, que está aí no seu 8º mês. Os embates em torno do tema, aliás, fizeram com que novamente o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, incluindo o Brasil, e o Comitê Monetário e Financeiro Internacional, não divulgassem um comunicado consolidado de seus encontros anuais. Apesar disso, houve o consenso, olha só pessoal, houve o consenso em torno da necessidade de mais ajuda financeira com a realização de uma segunda reunião de apoio ao povo ucraniano. Então, olha a agenda acontecendo, olha o FMI aí. Cálculo do FMI aponta que a Ucrânia precisará de 3 a 4 bilhões por mês
4 bilhões por mês de dólares nos próximos anos, no próximo ano. Nesse sentido, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, afirmou que os 4,5 bilhões de dólares aprovados pelo Congresso norte-americano começarão a ser liberados em breve. Então, os caras vão fomentar a guerra, pessoal. Esse problema de quebra de cadeia de suprimentos vai persistir. Então, realmente é muito triste aí que essa guerra vai ser financiada, né? Ela deve persistir aí e muitas vidas infelizmente, vão perecer, né? É o derramamento de sangue aí, mas enfim. Eles dizem aqui que não tem solução, né? Uma das soluções seria não gastar dinheiro com a guerra, porque, imagina, né? Não adianta só você aumentar juros, você tem que diminuir os gastos do governo. Os Estados Unidos precisam parar de imprimir dinheiro. Precisa parar aí de gastar. Porque eles estão aumentando a dívida deles. Com o juro subindo e a dívida dos caras subindo, vai trazer mais fragilidades. Então, realmente, vai esperar o que de político, né, seus capitalistas? Vai esperar o que de político? Então, com certeza, eles não trouxeram nenhuma solução, mas eles também não estão fazendo nada, né, que ajude esse problema aí a se resolver, né? Então, realmente, várias fragilidades que a gente tem que observar e nós, né, não temos o poder necessário para resolver todos os problemas, então a gente precisa olhar para o nosso portfólio. Então, solução para o mundo, a gente não tem poder para mudar. Aí entra o estoicismo, né? Você focar no que está no seu controle. E hoje o que está no seu controle é você montar uma carteira antifrágil. É você se posicionar de maneira a se beneficiar das crises, tá? Porque as crises, embora sejam complicadas, muitas pessoas que não têm o conhecimento se lasquem, né? É nesses momentos que nós aqui do canal vamos conseguir mudar de patamar. Esse movimento que a gente tá para enfrentar, um movimento aí de mudança de patamar que acontece de décadas em décadas, né? A gente vai conseguir mudar de patamar com certeza surfando esse momento. Então essa que é a grande jogada. O dólar, pessoal, ele vem ganhando força. Ele tá aqui formando esse canal de alta. Agora, claro, né, o movimento, como sempre, ele vem tocar no topo do canal, vem tocar no fundo do canal. Se ele perder esse canal, pessoal, a gente poderia ver um respiro grande do mercado, tá? Vamos ver como é que o dólar index vai se comportar. O S&P, as 500 maiores empresas americanas, o S&P vem corrigindo desde o início deste ano. Acredito aí, pessoal, que com esse fundo aqui sendo respeitado, a gente pode ter um respiro justamente dessa baixa, tá? Então, dentro de um mercado de baixa, você pode ver aqui, ó, nós temos essa LTB. O mercado ele não cai em linha reta, ele está há um ano já corrigindo, e ele corrige, vem bater nessa LTB, ele corrige mais um pouco, vem bater nessa LTB, e quem sabe a gente não veja o mercado testando essa LTB para continuar a sua tendência de baixa posteriormente, né? Se o mercado vir buscar essa LTB, o mercado pode testar os 4.000 pontos, como a gente falou no último vídeo da quarta-feira, onde a gente falou, da sexta-feira, onde a gente falou sobre o bear market, tá? Sobre o bear trap. Então aqui rolou o bear trap, confirmou, né, pessoal, o mercado ele reagiu com força, tá? Agora o mercado, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá batendo cabeça justamente nessa resistência dos 3.700 pontos. Se ele conseguir romper essa resistência, provavelmente a gente pode ver o mercado aí testando os 4.000 pontos do S&P, o que seria bastante otimista. O VPVR aqui, seus capitalistas, o VPVR aqui tem uma região de absorção grande aqui, que o mercado pode buscar, né? Então os institucionais podem buscar liquidez, podem tentar enganar a galera nessa narrativa, né, de que agora a gente está fazendo fundo no S&P, que a gente está fazendo fundo no Bitcoin. O Bitcoin, pessoal, que está justamente agora testando uma região muito importante, que é o topo histórico anterior, tá? Então o S&P agora formando esse suporte forte aqui, tá? Essa região de suporte forte nos 3.600 aqui, pontos. Muitas pessoas já falam que ali é o fundo, né, do mercado. Eu não acredito que é o fundo majoritário do mercado. E muitas pessoas também falam que agora é o fundo do Bitcoin, né? Eu vi vários canais falando que agora é o fundo do Bitcoin, que agora o mercado vai subir. Eu não acredito nisso por conta da macroeconomia e dos fatores que a gente vem falando aqui no canal. Então, muitas pessoas acham que como o Bitcoin ele nunca perdeu um topo anterior, né? Muitas pessoas acham que ele não vai perder dessa vez. Eu acho que ele vai perder dessa vez e justamente isso que vai formar o pânico desse ciclo. E o melhor momento de comprar criptos vai ser quando o Bitcoin vir aqui nessa caixa entre os 8 e 14 mil dólares, né? E aí, pessoal, eu acredito que agora o mercado ele pode enganar a galera, tá? Iludir os corações da galera que acredita que agora é o fundo, tá? Ele pode vir buscar justamente os 4.000 pontos para enganar a galera que acha que agora é alta infinita,
tá? E aí voltar a cair aqui, e eu acredito ainda que a gente pode ver um respiro dessa tendência de baixa no Bitcoin também, tá? Onde ele vai buscar aqui o VPVR de pelo menos os 24 mil dólares, tá? Essa região aqui, beleza? Poderia buscar aqui essa região dos 28? Poderia, né? Depende da força do mercado, a gente tem que acompanhar. Acho mais complicado, né? Porque o Bitcoin ele tá nessa acumulação aqui, ó. Então, faria sentido, né, o Bitcoin ele vir buscar o topo, pelo menos, dessa acumulação, na minha opinião. Isso faria muitas pessoas entrarem com ganância, né? Mas, na verdade, seria apenas um movimento corretivo para continuar a tendência de baixa, tá? Essa, pelo menos, é a minha opinião. Esse movimento pode durar algumas semanas, né? E aí eu já fiz algumas posições onde eu tô mostrando para os membros do canal nível 2 ou acima o que eu estou fazendo na prática, beleza? Em tempo real. Então, pessoal, isso sim pode acontecer, como a gente falou na última sexta-feira. O Bitcoin ele tá segurando nessa região aqui de suporte, que é o topo anterior. Aqui a gente tem uma demanda grandíssima aqui no VPVR, como a gente consegue ver. O mercado segura forte nessa região dos 19 mil dólares, então é um suporte importante. E aí, a perda desse suporte importante, né, é o que, na minha opinião, levaria o mercado de criptomoedas para o pânico, que levaria justamente nessa melhor região de compra entre os 8 e 14 mil dólares, né? Por isso que eu tô ainda acreditando que o caixa é a melhor alternativa nesse momento, como eu venho mostrando para os membros do canal. E aí, pessoal, então é isso. Nesse resumão, basicamente ainda tem muita coisa para acontecer na macroeconomia, por isso que eu ainda continuo com a bunda na parede, mas a gente pode buscar fazer algumas operações de swing trade, claro, sempre com stop para fazer o nosso gerenciamento de risco bonitinho. Stop se você for especular o S&P, stop se você for especular o BTC, né? É o que a gente está fazendo, sempre fazendo esse gerenciamento de risco, né? Para você não aí ter problemas de ter grandes perdas e acabar perdendo a oportunidade de comprar mais barato. Mas sim, a gente pode ver essas oportunidades de respiro nesse momento, né? O mercado ele não cai em linha reta. O mercado geralmente ele cai em ondas, né? Então a gente precisa observar aí se o mercado não está nos dando uma oportunidade agora de curto prazo para fazer um swing trade. Sempre, claro, utilizando o stop para controlar suas perdas, né? Então essa que é a grande jogada, seus capitalistas. Por hoje a gente finaliza por aqui. Amanhã, quarta-feira, tem live aqui no canal às 20 horas com o Fausto Botelho. Claro que a gente vai aprofundar essas questões de mercado, a gente vai aprofundar essas questões de criptos e também do mercado macroeconômico internacional e fazer uma análise gráfica aí bem completa. O Fausto é um gênio na questão da análise técnica. A gente vai falar sobre como essas crises geralmente afetam o Brasil. Então, amanhã tá uma live imperdível, você tá convidado. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas aqui no canal para assistir. Já se inscreve aqui no canal para não perder essa live, para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like aqui nesse vídeo para que a gente continue fortalecendo o nosso trabalho, né? E claro, alcance mais pessoas. Se possível, compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que a gente consiga levar essa mensagem adiante, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, como elas podem ser afetadas e, claro, com que elas antecipem o movimento para se proteger. Mais links aqui na descrição, bem como os nossos treinamentos, para você que quer avançar os seus conhecimentos, e também a área de membros aqui, para você ver o que eu estou fazendo em tempo real e na prática. Membros nível 2 têm acesso à carteira e insights de mercado, membros nível 3 do canal do YouTube têm acesso à carteira mais as opções para ganhar com as quedas do mercado. O botãozinho está aqui embaixo. Caso no seu celular não esteja aparecendo o botãozinho Seja Membro, vai lá no computador que vai aparecer para você fazer a assinatura. Depois você consegue ver pelo seu celular, é só a assinatura que o YouTube está bugado e não está aparecendo no mobile, pelo menos nos iPhones, né? Alguns Androids aparecem, não? Então, complicado o YouTube aí. Gente, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. A gente se vê na próxima. Tchau.